noite, Guarulhos, na tela da TV Guarulhos e também no Facebook do Guarulhos em Destaque. Para você que está ligado na rede social, aí o Facebook do Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos. Perdeu a entrevista? Olha o endereço no YouTube para você, tá aqui, ó, o GC, Geraldo JR da TV. Comigo, Lucas Braga, o xerife do Jardim Marilena, brother, amigo, especialista nessa qualidade de entrevista que você acompanha na rede social, juntamente com meu amigo Felipe Poi. Vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Grupo Vigorito inova no mercado e lança loja PCD em Guarulhos. Essa loja, para você que tem algum tipo de deficiência em Guarulhos, a primeira. E tem mais. Os nossos colunistas trazendo muita informação para você no nosso dia a dia. E o Poupa Tempo, que fará aí um trabalho especial para a emissão de RG. Essas e outras informações você encontra no portal guarulhosendestaque.com.br. Boa noite, doutor Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio. Boa noite, Geraldo Júnior. Boa noite ao telespectador, por essa oportunidade de estar aqui mais um momento contigo, Geraldo. Presidente, no final de semana que passou, você teve uma reunião, a reunião do Sincomércio com a Associação Comercial, foi uma reunião patronal, vamos dizer assim, para definir aí a questão da database das categorias. Como é que saiu dessa reunião? Se teve algum resultado positivo? Geraldo, Guarulhos é uma das poucas cidades do estado de São Paulo em que a representatividade ela é bastante dividida, né, do ponto de vista dos segmentos empresariais. Nós, por exemplo, somos do Sindicato do Comércio Varejista, só que algumas entidades patronais têm representação também na cidade, portanto, criando uma duplicidade na representatividade. Então, por exemplo, loja de material de construção não sou eu que represento. É uma outra entidade patronal que fica em São Paulo, que não conhece o DNA da cidade, que não vive o dia a dia da cidade, que não vive o comerciante aqui do nosso município, por isso está fora da realidade. Supermercados, por exemplo, é outro segmento que não está conosco. Nós não representamos supermercados, que está com outra entidade, com sede em São Paulo, que não vive o dia a dia e a proximidade com o empresário local. Então nós estamos discutindo isso e a reunião com a Associação Comercial, com a participação do Dr. Silvio e também com o Dr. Alonso foi nesse sentido. O Sindicato dos Empregados também estava lá junto conosco, que é o Dr. Jorge, do Departamento Jurídico do Sindicato dos Empregados do Comércio, e também o Zé Luiz, que é lá do atendimento às empresas. Estamos debatendo uma forma da gente se unir, se unificar em torno de uma única entidade, para que a gente possa ter a nossa linha de atuação do ponto de vista das negociações coletivas, direitos sociais, reajuste salarial e tantas outras coisas. O que acontece hoje, Geraldo? A gente negocia aqui para as lojas de segmento de imóveis, eletrodomésticos, colchões, celulares, tudo isso que nós representamos, e essas outras entidades não negociam, não dão o reajuste, e aí fica uma cidade que uma parte do comércio tem uma negociação coletiva assinada e outra parte não tem, como esses exemplos que eu dei aqui. E por falar em reajuste, nós estamos vivendo um momento muito crítico, né, num momento pós-pandemia, em que boa parte do pequeno empresário ele não tem condições nenhuma de dar qualquer reajuste salarial, no momento em que ele está com a dívida até o pescoço, com o mercado, com a economia voltando aos pouquinhos, dívida acumulou aos montes. Então esse é um outro problema que nós temos que resolver e estar conversando com os sindicatos dos empregados, porque o que nós temos que fazer hoje, Geraldo, é realmente tentar segurar os empregos, né? Doutor Reginaldo Sena, agora, é um desafio muito grande quando uma categoria não tem uma representatividade no município. E nesse caso específico, essa categoria, ela não vai ser atendida? Quando a gente assina a convenção coletiva, por exemplo, o segmento de supermercados, já está indo para 2 anos sem convenção coletiva. Meu Deus. O que é convenção coletiva, senhores? É quando o sindicato patronal e o sindicato empregado assinam um instrumento coletivo e que ali estão as regras da relação de trabalho daquele segmento. Então, por exemplo, horas extras, reajuste salarial, PLR quando tem, estabilidade da gestante, a questão da acessibilidade, a questão do adicional noturno, banco de horas, jornada de trabalho aos domingos e feriados, tem tudo ali. Então tem a lei máxima, que é a CLT, e tem as regras local. Então, para entender isso, claro, por exemplo, a indústria metalúrgica, os sindicatos metalúrgicos assinam com as entidades patronais a convenção coletiva do segmento metalúrgico. Só vale para aquele segmento ali. A indústria química é a mesma coisa. O sindicato dos trabalhadores químicos, que é de onde eu vim, a minha origem, assina a convenção coletiva com os patronais e as regras valem para a categoria do segmento químico.
não é? Que são regras diferentes da CLT, que vale para todos os trabalhadores do Brasil. Quando eu assino a convenção coletiva para o segmento que eu represento, e um ou outro segmento fica fora, porque é uma outra entidade patronal, fica meio fora de sintonia, porque uma convenção coletiva assinada e o sindicato dos empregados fala, e agora, peraí, o empregado trabalha em loja de imóveis, tem convenção coletiva, ele tem lá as regras pactuadas. O empregado, por exemplo, de uma loja de material de construção, não tem regra pactuada, porque a entidade patronal não assinou. Então fica essa balança, né? Uhum. Fica nessa desigualdade aí. Então a unificação, que é o que nós buscamos, é justamente assim. Quando a gente assinar uma convenção coletiva, que vale para todo o comércio varejista, e não só para um e para outro não, né? Nessa reunião participou o presidente da Associação Comercial, que é supermercadistas. É o Silvio, ele é dono do Mercado X, Uhum. mas a Associação Comercial está vindo para esse debate e o Silvio realmente tem trazido muito valor a essa discussão, não é? E esse trabalho que nós apoiamos totalmente a Associação Comercial é que a gente possa se unir em torno de objetivos comuns. Na verdade é assim, Geraldo, não é uma união para prejudicar alguém, entende? Sim, não é isso. Entendi. Entende isso? O que nós queremos é buscar um equilíbrio da relação de trabalho. As empresas também entendem que se não der condições para o seu empregado trabalhar, Sim. ela não vai ter bons empregados Com ali. certeza, com certeza. Então, no passado que eu vivi sindicato empregado, que eu tinha uma visão que o patrão só queria tirar, só queria explorar, eu estou do lado de cá, claro, né, tem alguns que realmente são complicados, né? Sim. Tem empresários e empresários que são terríveis, não é? Que aí entra também discurso ideológico, partidário. Mas a realidade que eu estou vivendo, existe muito poucos com essa visão. E esses poucos que têm essa visão de explorar, nem conte comigo, não tem meu apoio para isso. Porque nós entendemos que o equilíbrio, ele nasce da necessidade da composição de interesse. Sim. É claro que o empresário ganha mais. Sim. É claro que ele tem o Isso é fruto. natural. É natural, ele investiu, botou dinheiro risco ali, é maior. o risco é maior, Sim. então não tem essa coisa de dizer que... Não, então, o que a gente tem discutido muito nessa questão, e essa nossa união, é como é que a gente equilibra essa relação, né? Por exemplo, a gente está discutindo lá, e foi um debate muito bom, que a gente debateu, vamos parar de discutir salário e discutir remuneração. Porque, veja, Geraldo, e é um tema importante para você, empregado. Quando você discute salário, salário se limita à obrigação. Sim. O que é a obrigação? Que hora que é meu horário? 8 horas. Chego às 8 horas para trabalhar. Que hora que é meu almoço? Meio-dia. Volto que hora? Às 13. Então eu paro para almoçar, às 13 horas eu volto. Que hora eu vou embora? Às 5 da tarde, 6 horas da tarde. E vou embora. E o resultado? Porque nem sempre o fato de eu ir para uma empresa trabalhar, quer dizer que eu estou dando resultado. Sim. Por que muitas vezes você perde o emprego? Bom, eu perdi o emprego, mas por que eu perdi o emprego? Nossa, me mandaram embora. Via de regra é isso. É porque você não está sendo produtivo na expectativa que a empresa espera de você. Já a remuneração é diferente. O que é remuneração, Geraldo? É importante observar isso. Remuneração é o salário mais compensação pelo resultado que eu dou, além da minha obrigação. Eu entro na empresa para trabalhar às 8. O que eu tenho que fazer? Eu vou fabricar cadeiras, então eu tenho que dar o máximo de mim para que a cadeira saia de boa qualidade, para que ela possa ir para o mercado de consumo e vender bem. Então, quando eu empregado estou comprometido com esse resultado, eu tenho a remuneração. Então, a remuneração é salário, cesta básica, PLR, que é a participação dos lucros e resultados, algum outro adicional. Então, o empresário só vai fazer isto quando ele vê que os números dele, a equipe dele, está fazendo além da obrigação. Então, quando o empregado se entrega na obrigação, ele se limita ao salário. Quando o empregado se entrega no resultado, ele começa a ganhar remuneração. Remuneração é aquilo que é além do salário, e isso nós conversamos muito nessa reunião. Conversamos com o Silvio, inclusive, o Mercado X, ele me informou que tem mais de 1.000 empregados, né? Então é grande. Então nós temos essa noção. Por exemplo, o mercado ele tem um índice de perda muito alto, Geraldo. Índice de perda, né? Mercadoria que estraga e tal, prazo de validade, tudo isso. E tem muitas coisas que o próprio empregado pode contribuir. Então, qual é o debate no segmento de supermercado, por exemplo? Temos que reduzir a perda. Se reduzir a perda, o empresário dá uma remuneração maior. Ou seja, para ganhar mais, Geraldo, só depende da atuação do empregado em produzir o maior resultado para o patrão. Claro, desde que o patrão tenha essa consciência. Sim. De que ele precisa dar o retorno pelo resultado. E o Silvio é esse cara. Estou conversando com o presidente do Sincomércio, Dr. Reginaldo Sena. A SD7, Secretaria de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação, está fazendo uma parceria com Sincomércio, Associação Comercial, Sebrae, Banco do Povo
e a Associação dos Contadores. Como é que você está vendo essa junção e se, na verdade, vai ajudar o empreendedor? O Sebrae também, né? Aliás, o Sebrae. O que é legal é assim, às vezes a gente está com um sonho, e a maioria de nós tem esse sonho, né? Mas sonhar sozinho não é legal. É muito bom que a gente ouça também aqueles que apoiam o nosso sonho, mas também aqueles que falam assim, olha, cuidado, muda o teu caminho aí, que senão esse teu sonho vai dar em nada. Sim. Então, quando a gente está unindo lá, em um único espaço, Sebrae, que tem, vocês melhor que ninguém sabe disso, né? Sebrae, que tem todas as condições para dizer para você se o teu negócio é bom, se o segmento que você está entrando é o ideal, se a concorrência é ou não é, se você precisa ter um curso de gestão ou não. Então o Sebrae está ali, com seus técnicos, e olha, tem gente boa, hein? O Sebrae tem gente ali fantástica. Então você vai estar no mesmo setor em que você pode sentar com um consultor do Sebrae para ter ali gratuitamente, né? Uma conversa, sem limitação de tempo, para ficar meia hora, uma hora ali conversando com ele, certo? Do lado você vai ter a Associação dos Contadores, que é a Associação das Empresas de Contabilidade de Guarulhos, que você pode ter ali um profissional para falar sobre tributos, sobre abertura de empresa, o custo e não sei o quê, está ali do lado à disposição dele. Do outro lado você tem a Associação Comercial, que tem lá a sua gama de serviços e soluções para estar dando a ele, ofertando a ele, aquele pequeno empresário. Do outro lado você tem a ASEAG, a Associação dos Engenheiros de Guarulhos, olha, de repente para licença de funcionamento, você precisa de uma orientação, como é que faz? Então ali você vai ter gente especializada da área de engenharia, de prédios, de construção e tudo mais para te orientar. Na outra ponta você tem o Sim Comércio, a junta comercial. Você já põe ali, olha, já tem condições de você ali abrir a tua empresa, dar entrada no teu documento e abrir empresa e tudo mais. Então, eu não sei se eu esqueci de mais alguém, Geraldo. Então é a SEAG dos engenheiros, as empresas de contabilidade, que é uma entidade, o Sebrae, o Sim Comércio e a ACE, acho que não esqueci de ninguém. Então todo esse povo aqui vai estar dentro de uma mesma sala, orientando você, empresário, você, empreendedor, da melhor forma. É um ambiente de facilitação. Porque, Geraldo, é assim, você tem que estar num ambiente que as pessoas estão ali vivendo o teu sonho. É diferente, aqui não estou fazendo uma crítica, apenas um registro, de você chegar no órgão público para abrir uma empresa, ou para pedir uma licença de funcionamento, em que o servidor está ali, ele está ali cumprindo a obrigação dele, ele não está ligado ao teu sonho, né? Ele vai fazer ele tem um script para cumprir, ele vai fazer um monte de exigência tua, de você, que é exigência prevista em lei, e, seu Geraldo, boa sorte para o senhor, quando o senhor tiver tudo pronto, volta aqui. Enquanto que isso não, lá no espaço do empreendedor, na casa do empreendedor, vai ter tudo isso lá à disposição para que a gente possa atender dentro da prefeitura, dentro do órgão da prefeitura, tá certo? Tem uma licença de funcionamento, tem um problema assim para resolver, está na outra secretaria, você está dentro do órgão da prefeitura. Tudo de forma republicana, vamos ligar lá para o secretário, vamos ver o que aconteceu, porque a licença não saiu. Não tem que fazer isso. Porque o secretário da pasta A ou B ou C, ele está a serviço da sociedade. E nós não estamos pedindo para ele deixar de cumprir a lei, não é isso? É que, às vezes, a burocracia do poder público é tamanha que, por uma informação, por um contato a mais, você consegue fazer com que o teu empreendimento tenha a agilidade, que é natural. A rapidez e a agilidade não pode ser um favor do poder público para o privado. A agilidade e a rapidez tem que ser a essência do serviço, que é um dos critérios do serviço público, que é a eficiência, né? Então a eficiência não é favor. Eficiência nada mais é do que obrigação. Então a Casa do Empreendedor, ela vai estar dentro de um ambiente em que nós vamos buscar a eficiência do poder público com várias outras entidades para que a gente possa contribuir dentro da prefeitura para o desenvolvimento econômico da cidade de Guarulhos. Estou conversando com o Dr. Reginaldo Sena, presidente do Sim Comércio, na tela o Facebook do Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta-feira, pontualmente às 20h30, você acompanha o Debate Guarulhos. Perdeu o debate? Você pode acompanhar no nosso YouTube, canal no YouTube. Você pode se inscrever. O Facebook está na tela, de segunda a sexta, às 20h30. E depois vai estar no YouTube, o Geraldo JR da TV. Vou fazer um intervalo de 1 minuto no segundo bloco. O que pensa o presidente do Sim Comércio a respeito da política nacional? Em 1 minuto. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp
957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, meu amigo Lucas Braga. Logo, logo vai estar fazendo parte do rol dos homens casados aí. Doutor Reginaldo Sena, presidente do Comércio. Um momento político. Hoje no Brasil inteiro se discute eleições municipais. E é evidente que cada um busca, através de suas redes sociais, mostrar para a população, porque hoje, desculpa, as redes sociais é, por enquanto, o meio onde todo mundo envia mensagem para o seu eleitoral, seja qual for o partido. Você acha que a rede social ainda possa fazer a diferença nesta eleição? Pode fazer diferença sim, tomar cuidado com os tais dos fake news da vida, né? Sim, sim. O que tem de notícia negativa aí e tudo mais. Mas a rede social tem um dado importante, principalmente para os candidatos. Tá cheio de candidato aí que tem duas modalidades. Ele sumiu, certo? Some, não apareceu. E agora, de 2 meses para cá, começa a aparecer um monte de gente aí, tá certo? Fazendo vídeo aqui e ali. Tem até candidato por aí que nunca pisou em barro, né? E agora vai pisar em barro e fala como se estivesse pisando em Marte, né? Olha onde eu estou, né? Eu acho que quando chega em casa deve jogar o sapato fora, né? Com certeza. Enfim, e tem aquele outro modelo que era que já fez parte de poder, Sim. que conhece os meandros do poder, que já fez parte de gestão pública e agora vem para ser candidato prometendo coisas que teve a oportunidade de fazer e não fez. Verdade. Então a rede social, por esse lado, ela tem essa facilidade dela, ela descortina caráter. Percebe Boa. isso? Rede social descortina caráter. Forte, hein? Muito forte. Quando eu olho para aquele cara que eu estou assistindo ele, e é eu, você e todos nós que conhecemos muita gente dessa cidade, e você vê o cara falar, você fala, a gente já teve lá, pô, por que ele não fez? Né? Então aparece o outro agora, nossa, esse aqui quem é esse cara? Eu nunca vi na minha vida. Quer dizer, o candidato que lança uma candidatura para criticar o outro, esse não é o candidato ideal. Eu quero propor a você, para você pensar o candidato que, a meu ver, tem que ter 2 características importantes. A primeira característica de um bom candidato é o histórico dele. O histórico. Quem é essa pessoa? Vasculha a vida dele e descubra o histórico. E a segunda característica de um bom candidato, a meu ver, né, é a causa. O candidato é excelente aquele que tem uma causa. Qual é a causa sua? O que você defende? O que você acredita? Então, o candidato que tem uma boa história e uma causa, ele tem toda a razão do mundo. Causa qualquer que seja ela, viu? Isso aqui sem preconceito nenhum. Tem uma causa. Qual é a sua causa? Qual é o teu objetivo? Por que você tem que ser candidato? Candidato, Geraldo, ele não pode ser clínica geral, sabe? Sim. Não pode. Não, não dá. Clínica geral é o executivo. Sim. O cara é eleito prefeito, ele vai lá e vai fazer obra, ponte, saúde, educação. Ele é o clínico geral, porque ele é o prefeito. Agora, o vereador vai prometer asfalto, unidade básica de saúde, medicamento, escola. Não, peraí, não dá para ser assim. Então, eu acho que um candidato a vereador, na pior das hipóteses, ele tem que ter história e causa. Você vai defender o quê, meu amigo? É importante isso. Claro que a função principal de um vereador, Geraldo, é fiscalizar o executivo. Sim. Fiscalizar o executivo. E aí, um candidato ideal, que esse sim daria para você dar o teu voto para ele, é aquele candidato que assume o compromisso com você, eleitor, de não permitir ter cargo no executivo. Esse seria um dos melhores mundos. Porque em qualquer prefeitura da cidade do Brasil, não é só Guarulhos, se negocia a base política através de cargo.
É os cargos que estão na prefeitura que fazem a base política. Não há uma base política ideológica ou uma base política pragmática em cima de projetos. Ou seja, prefeito, eu sou candidato, tenho essa causa, tenho esse projeto, se o senhor me apoia, eu voto no senhor. Beleza? Eu, como vereador, seria a sua base política. Aí sim, aí é correto. Eu sou candidato, eu tenho um projeto para a minha cidade, uma causa, e eu chego para o prefeito e falo, eu lhe apoio se você me apoiar nesse meu projeto aqui. Mas que projeto é esse? Projeto para a sociedade. Aí sim, eu acho uma base legal. Agora, aquele candidato que se elege e a base política dele é cargo, então, gente, está submisso. E aí é qualquer cidade do Brasil, em qualquer parte dessa terra assim, não estou fazendo nenhum registro pontual aqui em nossa cidade. É cultura brasileira isto. Então, candidato bom, histórico bom, uma causa e que assume o compromisso com a população da cidade de Guarulhos de que ele não terá cargo no executivo. Doutor Ginaldo Sena, agora, numa pesquisa que saiu há cerca de 2 semanas, o presidente continua em alta, né? A pesquisa demonstra o crescimento dele mesmo com denúncias envolvendo seus filhos, o Queiroz da vida. Você acha que o apoio dele nas eleições municipais em algum local do Brasil vai fazer efeito? Ou seja, ele vai chegar numa cidade N, olha, o meu candidato é X, você acha que vai fazer efeito? O Bolsonaro traz um discurso, que ele é um discurso muito forte, mas ele não traz resultados pragmáticos para a sociedade. Então, o discurso da moral, o discurso da família, o discurso de Deus, né? Como é que ele diz? Que é Deus, pátria, tem uns loucos que eles falam, né? Deus, pátria, não sei o quê, né? Isso, do ponto de vista dos costumes, ele tem adeptos. Agora, cuidado com o candidato que venha com apoio deste ou aquele político, se ele não conhece a realidade da sociedade. Sim. Você vai votar em mim por causa do Geraldo? Estou dando um exemplo aqui só para facilitar o entendimento, né? O Geraldo não é de Guarulhos, o presidente não é de Guarulhos, não conhece nada aqui. Sim. A cidade tem as suas demandas e as suas necessidades. Aí você vai votar em alguém porque o Geraldo, o presidente da República, ou o governador, sei lá quem, disse que é para votar nele. Mas ele conhece a cidade, ele conhece o histórico da cidade, as demandas da cidade, aquilo que não foi resolvido, que precisa ser resolvido. Ele conhece? Não. Então, cuidado com essa coisa de votar em candidato que tem uma cara de publicidade ou de apoio deste ou daquele que está chegando para dizer que ele é o ideal. O candidato bom é aquele que vive a realidade da cidade, que tem história na cidade e que pode ajudar você a resolver os seus anseios, né? Não é qualquer um não, viu, gente? Não pode ser porque alguém falou que ele é bom que você tem que sair votando. Eu acho que sim, do ponto de vista dos mitos, né, daqueles que seguem o Bolsonaro, porque tem aí uma gama de pessoas que o que ele disser é lei, né? Como tinha com o Lula também era assim, não é? Eu espero que esse tipo de coisa a gente não alimente isso, porque isso não é bom para ninguém. Nós temos que votar em quem a gente acredita que pode mudar a cidade e que pode mudar tudo para melhor. Não porque esse ou aquele político prometeu que vai fazer a diferença. O Bolsonaro faz esse papel de mito e as pessoas acreditam nele, mas continua acreditando, não tenho nada contra se você acredita e acha que ele é a solução do mundo, mas que isso não venha refletir numa eleição local, que depois de eleito você vê que o candidato não sabe nem onde ele está e nem o que ele está fazendo, né? Agora, matéria que saiu no UOL hoje, do fato que aconteceu no final de semana em Brasília, na saída do presidente, uma repórter do Grupo Globo entrevistou o presidente fazendo a seguinte pergunta. Com relação ao depósito que apareceu na conta da primeira-dama de R$89 mil, o que o senhor tem a dizer nisso? Matéria do UOL. Ele respondeu para a repórter da Globo. A minha vontade é de encher sua boca de porrada. Isso está na imprensa geral, né? Inclusive, alguns senadores estão protocolando um pedido no Senado e também na Organização dos Estados Americanos. Como é que você vê esse comportamento de um presidente da República? Ele podia ficar calado, sair sem responder. Agora, não foi nada republicano o cidadão, né? Geraldo, quem se propõe a ir para uma urna, né, e ser eleito, ele não tem mais vida privada. Sim. Entende isso? Concordo com você. Quer dizer, hoje ninguém pode falar mal da minha esposa, da tua, do teu filho, do meu filho, do teu irmão, do meu irmão, porque nós somos privados. Isso. O que a gente faz com as nossas vidas
Ninguém tem... Aliás, se fizer alguma coisa, você vai processar e dar dano moral. Exatamente. Se alguém falar mal de você ou de um ente da tua família. Sim, tá certo? sim, Porque nós somos pessoas privadas. Uhum. Nós não passamos pelo voto. A partir do momento que você se propõe, se lança candidato e ganha uma eleição, vida privada não existe mais. Acabou. Você é uma figura pública. Então, essa conduta destemperada desse presidente é que, de certa forma, não deixa pessoas do bem confortáveis. Sim. Só pessoas do mal e que acham que encher uma mulher, uma repórter de porrada é normal, é que apoiam um cara desse. Eu acho isso aliás, ridículo. Violência de jeito nenhum. Contra a mulher. Não é? Não. Então, quer dizer, qualquer um que diz que isso é lindo, eu já duvido do princípio ético dessa pessoa. Porque defender alguém que ameaça encher de porrada uma mulher, e além de ser mulher, não é esse o fato que também é importante, um outro fato igualmente importante que é a comunicação, a imprensa. Sim. Ué, eu sou eleito, sou vereador, deputado, prefeito, meu amigo, explica pra mim como é que tem 80 mil na conta da tua esposa. Tem que responder, filho. Porque tu é homem público, tu é mulher pública, Sim. recebe dinheiro público. Então não quer passar por isso? Então não vai pra urna. Então, eu não quero nem discutir os princípios democráticos, a conduta dele, essa conduta maluca, né, destemperada, Sim. mas eu quero dizer assim, que quem vai pro voto e ganha um mandato não tem mais vida privada. Doutor Idalcino, para a gente concluir, hoje, os filhos do presidente mais atrapalham do que ajudam? Eles são o perfil do pai, né? Eu acho que não dá nem pra gente comparar, fazer qualquer análise em cima disso, né? Porque, veja, se tem pessoas de fora que vai às loucuras com essas coisas dele, os filhos, então, né, tem todo o direito, né, de ir às loucuras, mas desde que essas loucuras não reflitam na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Se a família Bolsonaro acha normal bater em mulher, ou encher ou dar porrada numa repórter que fez uma pergunta, eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro não pensa assim, né? Meu amigo presidente do Sicomércio, doutor Reginaldo Sena, muitíssimo obrigado, sempre gentil com esse jornalista. Que Deus abençoe você nessa caminhada. Forte abraço, muito obrigado. Obrigado. Olha só, gente, toda essa informação vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Você não viu a entrevista na íntegra. Calma, relaxa. Tudo bem? Você que está no meu Facebook de segunda a sexta, às 20h30, com o Debate Guarulhos. Terminou o programa? Vai estar no canal no YouTube. Com Lucas Braga, o xerife do Jardim Marilena e Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.